Fala, povo do gelo, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Mundo Ice. E hoje com mais um conteúdo extraordinário e aquele conteúdo que você precisa estar atento, precisa saber porque mudaram as leis trabalhistas e existe uma nova norma e nós vamos falar sobre isso hoje. Mas eu quero primeiro pedir para que você dê aquela moral, vá aí, se inscreva no nosso canal, não paga nada. Dá uma curtida, compartilha com os amigos, principalmente com o povo do mundo do gelo. Hoje estou aqui com dois super convidados, né? Quero apresentar Jefferson Custódio, que é CEO, né, da Ceocom Clínica Empresarial e fundador do Mente Pro, um programa que a gente vai falar aqui ao longo do nosso episódio. E também a doutora Camila Chamoni, é isso? Sim. É psicóloga clínica empresarial e também fundadora do programa Mente Pro. Então, quero passar a palavra para o Jefferson Custódio falar quem é o Jefferson Custódio, né? Onde atua, o que faz. A gente sempre faz aquela pergunta do Globo Repórter, né? Por onde anda. Então, quem é o Jefferson Custódio? O que está fazendo aqui? Sobre o que a gente vai falar hoje? Primeiro, uma alegria muito grande estar aqui no Mundo Ice, né? Falar um pouco aí com o povo do gelo, muito gratificante. Né? Eu sou Jefferson Ademir Custódio, sou cristão, sou fundador e CEO da Ceocom Clínica Empresarial, é uma empresa que atua em várias frentes da gestão empresarial, tanto da contabilidade como a gestão de pessoas, cultura, liderança. E agora sou também o criador e fundador do Mente Pro 360, que é um programa de saúde emocional empresarial. Estou aqui com a doutora Camila, que vai falar um pouquinho sobre isso também. Então esse é o Jefferson Custódio. Estou aqui para ajudar e contribuir um pouquinho com tanta informação sobre a nova mudança da legislação que prejudica muito algumas empresas por falta de conhecimento. E a gente vai poder trazer um pouco de conhecimento aqui. Show de bola. Muito obrigada, Adriano. Muito obrigada, Jefferson, pela parceria, pelo convite ao Mundo do Gelo. Hoje é uma oportunidade de estarmos aqui para falar sobre pessoas e sobre saúde mental no espaço de trabalho. Eu sou a Camila Chamoni, como você me disse, né? Norte mineira, morando há 4 anos em Santa Catarina. Sou psicóloga e desde uma primeira formação como tecnóloga e técnica em segurança no trabalho, já desenvolvendo aí aos longos de 20 anos um trabalho aplicado dentro das instituições, das clínicas e cuidando de pessoas. Esse é o meu chamado, eu sou cristã na ciência e estou muito alegre de estar hoje fazendo parte dessa conversa, desse bate-papo. Muito bom, muito bom. Vai ser um bate-papo que a gente sempre tem aqui com os nossos clientes, a gente chama Mundo do Gelo, né? Por quê? A nossa empresa, a gente tem a Ice Generation aqui e a gente atende o povo do gelo Brasil afora. Por enquanto ainda no Brasil, mas são empresários, né? Com quem a gente vai falar hoje? Com empresários do setor do gelo, mas também com empresários de vários setores, até que fazem parte do nosso mundo, né? Nós temos fornecedores, nós temos pessoas até que nos atendem que precisam estar atentos sobre o que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre NR1, né? O que seria NR1, o que você precisa fazer para regulamentar a sua empresa, para se proteger. E a primeira pergunta já seria essa: o que é a NR1 e o que pode acontecer com as empresas aí se não se adaptarem, não se adequarem a essa nova norma? Sim. A NR1 é uma norma regulamentadora antiga, né? Já temos aí a NR1 que traz sobre as questões consideradas a respeito da saúde e da segurança nos ambientes de trabalho e do trabalhador. E esse ano nós nos deparamos com a inserção de um ponto muito importante, que foi um acréscimo, onde hoje as empresas, os empresários vão precisar se adequar muito para voltar às questões e ao cuidado sobre os fatores de riscos psicossociais. Então, as empresas vão precisar estar atentas para manter um padrão aceitável sobre esse cuidado do ambiente no qual o seu empregado está hoje. Sim, sim. Hoje, o mundo que a gente vive hoje, né, num contexto geral, né, se vê muito, né, pessoas com problemas emocionais, mentais. Eu acho que até por conta disso, decidiu-se por incluir
né? Em uma norma que realmente já existia, agora para proteger também os colaboradores e, de certo modo, né, o ponto de vista do empresário, a gente sempre tem que ter o ponto de vista de se proteger também, porque o empresário, o empreendedor, ele não deixa de ser um colaborador em muitos momentos, né, da própria empresa, e até para que a sua equipe possa performar e definir, identificar o porquê não está performando como deveria, né? E o que muda, Jefferson? Qual o teu pensamento sobre o que vai mudar aí muda, nesse cenário atual? Antes de falar do que muda, a gente precisa falar sobre números e dados, né? A crise de saúde mental no Brasil, ela tem o maior número de afastamento por ansiedade e depressão dos últimos 10 anos. Então, isso é uma síndrome instalada no meio social e empresarial, né? E o que muda? Eu vou usar uma metáfora que hoje, né, todas as empresas que adotam ou comprem a NR1 usam o IPI, um capacete, usam um óculos, usam um aparelho auricular, usa todo o fardamento, a bota. Parte física é protegida. A parte física. Agora existe o IPI emocional, né? O IPI emocional, às vezes, ele não é visto como um equipamento de segurança, né? Mas ele vai ser notado ao longo do trabalho, né, do programa implementado, que é um mapeamento, primeiramente um mapeamento que é feito dentro desse ambiente de trabalho. Então, é preciso fazer um mapeamento primeiro. Então, o que muda é um novo departamento dentro da empresa, uma nova regra que se cria dentro da empresa para cuidar da saúde emocional do ambiente, dos colaboradores que compõem aquele quadro de funcionário, começando pela gestão, depois pela liderança e aí pelos colaboradores que estão ou no chão de fábrica ou no chão da indústria. Então existe todo um regramento, né? O que muda, eu vou falar em simples palavras, é um novo departamento que vai ser criado dentro do RH das empresas. Né? Então eu vejo que é um EPI emocional. No momento onde que a gente pode falar que nós estamos na era da economia emocional. E essa era da economia emocional faz com que as empresas tenham que se adequar para que o seu time de colaborador possam estar bem emocionalmente e aí realmente produzindo, sendo proativo e tendo alta performance para que a empresa continue produzindo, acelerando os seus processos. Legal, eu lembro, não sei se tu vai lembrar disso, quando a gente foi lá no Beto Carreiro, numa reunião com o seu Edilson. Sim. O seu Edilson é dos diretores do Parque Beto Carreiro. Um abraço para ele, né? Eu mandar aqui no programa um abraço para o seu Edilson. E na época a gente fez uma reunião para um treinamento de inteligência emocional que a gente fez aqui em Penha. E na época ele falou, não sei se tu lembra disso, vai lembrar, o Gustavo estava com a gente lá, que eles contrataram uma psicóloga e colocaram à disposição dos colaboradores, mas eles achavam que não teria tanta procura, que seria mais e que todos os dias haviam filas. Não sei se tu lembra disso. Lembro. E eles ficaram impressionados quanto as pessoas tinham essa dor para ser resolvida e com certeza já estava gerando algum resultado, né? E isso é um indicador. Era um indicador que já tinha, mas não aparecia. A partir do momento que foi colocado um profissional à disposição, apareceu um indicador. Né? É isso aí. A saúde emocional daquele quadro, daquela empresa, apareceu nesse momento. E aí vai ser... Vou fazer uma pergunta um pouco diferente para vocês dois, para a doutora e para o Jefferson. Isso é um tabu ainda dentro das empresas, no mercado? Por exemplo, em muitas coisas que acontecem, tanto o empresário quanto o colaborador, isso não tem nada a ver, isso não condiz com a realidade, sabe? Para não aderir. Então, vocês veem que isso vai ser muito difícil conseguir com que as empresas se adequem a isso aí? O que vocês acham? Sim. Hoje nós temos um grande desafio, Adriano. Primeiramente, deixar bem claro ao entendimento de todas as pessoas sobre os benefícios que é o cuidado sobre a saúde emocional e a saúde mental da pessoa.
né? Então, hoje o psicólogo tem um desafio e talvez, né, as pessoas que convivem hoje com uma pessoa que tem questões relacionadas a prejuízos de saúde mental e emocional, de esclarecer realmente qual o papel do profissional especializado para poder estar favorecendo a condição de saúde, Sim, sim. né, da mente desse indivíduo. Então, hoje, talvez, nós precisamos entrar num esquema de fazer compreensão, né, de trazer uma compreensão melhor para esse empregador e também para esses funcionários, que é a nossa missão, no caso, né, para cumprir legislação e também para somar os esforços na saúde desse colaborador, é avaliar e analisar os critérios no ambiente, né? Então, a gente sabe que se trabalhamos no ambiente onde nos deparamos com questões voltadas a N fatores, né? A gente vai começar a falar sobre isso, o que poderia gerar uma carga de prejuízo emocional, consequentemente, da ordem da saúde mental e prejuízos também dentro da empresa. A gente pode começar a falar sobre esses fatores de riscos que hoje a gente vê muito mais a falta do gerenciamento desses fatores, né? Porque hoje essa implementação na NR1, ela vem nos dizer já dos problemas. É como se fosse o caos instalado. Então, a gente está falando sobre, falávamos aqui ainda há pouco, 54 afastamentos por hora. A gente fala em números altos de pessoas em níveis ansiosos, terríveis, ao ponto de não conseguir fazer as atividades básicas. A gente fala de um número de depressão aumentado também hoje, né? Então, são várias questões já comprometidas na ordem desse indivíduo, né, que vai dizer também dos seus relacionamentos, da sua atuação, da sua estrutura física, mental e emocional. Eu pego esse gancho, Adriano, para falar sobre o seguinte. Eu acredito que isso já é um tabu social, porque quando se fala de depressão, de doença emocional, muita gente trata isso como frescura. Eu já vejo... É uma realidade. É uma realidade, né? A gente está num país democrático, mas se trata ainda a saúde emocional e a depressão como frescura. Então, se a sociedade já trata dessa forma, imagina dentro das empresas. Então, a gente tem um tabu, sim, a ser quebrado, né? Uma cultura a ser quebrada, sim, dentro das empresas, porque o que eu acredito, depois de 18 anos, vou fazer 19 anos agora empreendendo, já passou mais de 1.500 empresas pela Celcom, nós já cuidamos mais de 5.000 folhas de pagamento. O que eu analiso em cima desses dados? Que nós aprendemos a ser... o Brasil foi chefiado, não liderado. Nós temos uma crise de liderança no país, não de instituição. Então, essa crise de liderança que aprendeu a ser chefiada e foi criando... Nossa cultura indígena de chefe. A nossa cultura indígena de chefe ainda. Né? E aí isso tudo foi causando uma rachadura, uma fissura emocional na sociedade e no meio empresarial. Então, é um tabu, sim, a ser quebrado, que nós precisamos aprender a ser líderes, a ser gestores de pessoas. Sim. E eu acredito que foi isso que aconteceu. Analisando dessa forma, então nós temos, sim, um tabu a ser quebrado, uma página a ser virada e uma nova página a ser escrita para a saúde emocional dentro das empresas e da sociedade brasileira. E realmente eu vejo, como empresário, né, que é um tabu e é algo que vai ter que ser trabalhado em ambas as partes. E assim, o empresário e o colaborador. Porque imagina o colaborador, a empresa contratando lá um psicólogo, uma psicóloga para disponibilizar o atendimento, até uma terapia, mas aquele que não tem a cultura, não tem o costume, chegar lá embaixo do chão da nossa fábrica aqui agora, perguntar quem gostaria de fazer mesmo de graça uma terapia. A gente foi lá no parque, tinham filas, mas o parque quantos mil funcionários tem? Quantos desses colaboradores, quantos por cento, qual o percentual dos colaboradores que procuram? Talvez sejam aqueles que já... A gente sabe que tem várias motivações, né? Várias motivações. Aquele que tem já está numa dor profunda, não aguenta mais e tem uma oportunidade. Mas também pode ser aquele que tem um tempo lá para ficar numa fila e existe de tudo, né? Então, como vocês acreditam que a gente vai poder lidar? O empresário com o colaborador para implementar isso, porque para as empresas aí que estão nos assistindo, os empresários,
E a doutora trouxe bem ali, e eu acho que esse que é um dos maiores, vai ser um dos maiores problemas. Implementar somente para cumprir a legislação. Será que é esse o objetivo? Somente cumprir a legislação ou realmente tratar quem precisa ser tratado, cuidar de quem precisa ser cuidado, né? Para que as pessoas elas trabalhem com uma saúde mental adequada, para que possam... Muitos até vêm para as empresas quando a gente conseguir implementar. Eu acredito que muitas pessoas que vêm com problema possam sair até tratadas da empresa que ingressar, né? A gente tem um projeto de entender, fazer essa contratação, porque a gente, por exemplo, a gente tem um colaborador que ele é terceirizado, mas ele pediu afastamento, trabalhou 45 dias aqui, mas ele já veio com um problema psicológico e me faltou alguns dias, eu liguei para ele, o que está acontecendo? A gente pode te ajudar, Adriano? Eu estou com um problema pessoal, um problema psicológico, vou ter que buscar tratamento, porque vai acabar prejudicando até os meus filhos. E aí? Eu até perguntei se poderia, né? Ajudar. Como a empresa vai poder se proteger em relação a isso? Por quê? Olha só, para o empresário, já ouvi sobre isso, né? Um colaborador, se ele entrar saudável mentalmente na tua empresa, e for comprovado que se ele desenvolver ansiedade, depressão dentro da empresa, a empresa é punida por isso, tem que pagar por isso, é isso? Isso mesmo. Sim, olha só, é importante a gente ressaltar que a NR1 ela foi acrescentada com esse tópico para a gente fazer uma avaliação mais completa possível sobre os fatores ambientais. Então, a gente está falando de ambiente, né? Então, hoje o empresário ele precisa estar neste lugar de perceber o ambiente no qual é feito ali, né, toda a dinâmica de trabalho e no qual esse trabalhador está desenvolvendo as suas atividades. Então, quando você fala do que seria necessário para o empresário gerar hoje, né, para que isso aconteça, eu posso dizer para você que seria proporcionar um acesso mais interessante, onde esse funcionário ele possa ser acolhido e esse empresário ele tem essa capacidade com equipe, né, também favorecendo ali para ele formar um ambiente seguro e saudável. Então ele tem essa missão de gerar um ambiente acolhedor, seguro, de forma mesmo que a empresa possa ser percebida até como uma mudança cultural, como uma rede de apoio para esse funcionário, né? Então a gente está falando de proporcionar então um ambiente saudável, seguro, acolhedor, de forma a mudar esse contexto, né? Para que essa pessoa, se necessário for, ela seja acompanhada e tratada e também com um trabalho de prevenção. E hoje, qual seria a indicação de vocês hoje para o empresário se proteger em relação a isso? Quais os profissionais contratar? Como o empresário pode implementar todas as exigências da norma, essas novas exigências da norma? Como o empresário pode fazer? Contratar uma psicóloga? O que seria? Sim. Inicialmente, o que vem trazendo também a NR1 é um grupo, né, de pessoas qualificadas e especializadas para atender essa demanda. Então, hoje, quer seja o psicólogo, quer seja o gestor do RH, quer seja o técnico de segurança no trabalho, tendo especialização e qualificação, pode aplicar e implementar essa parte da gestão dos fatores de riscos psicossociais. Então, a começar, né, de fazer realmente uma pesquisa no mercado para a identificação dessa empresa que seria a rede de apoio desse empresário, né? Então, essa equipe seria composta por psicólogo, né, especializado, por técnico de segurança no trabalho, por uma gestão também que faça ali um trabalho de formação, né, que podemos entender um contexto bem sistêmico que vai exigir também de formação, de capacitação, de dedicação sobre essa ordem da saúde emocional, mental e dos processos de trabalho. Jefferson, tu acredita que hoje o país já está preparado com os profissionais, com o conhecimento ideal para já implementar nas empresas? Os profissionais, sim. Eu vou fazer um contexto aqui. Os profissionais estão,
né, os profissionais, os psicólogos brasileiros. Por quê? Porque os psicólogos já têm essa demanda dentro das clínicas. Eu digo assim, ó. Mas eu não acredito que as empresas ainda estão. Mas a pergunta é em relação ao... Porque eu sei que a doutora tem... A especialização dela quantos anos já? Eu tenho desde 2016 a minha formação. Desde 2016. Especialização. O que eu digo é, será que foi fornecido todo o Conhecimento. entendimento sobre a nova norma? Será que os outros profissionais, a gente tem profissionais que buscaram esse conhecimento para implementar? Eu acredito assim, ó, primeiro o próprio governo ele se atrapalhou e ele atropelou processos. Né? É uma norma que foi modificada há muito pouco tempo e isso. lançada, se eu não me engano, 26 de maio agora, desse né? ano. Então Iniciaria, é recente. Assim, ela já iniciou. Sim. Né? Nós temos clientes nossos que já estão se preparando, já estão se adequando. Não, ela não foi... Só que ela ainda não está sendo multada. A empresa não vai ser multada ainda. Ela vai passar por um processo primeiro de adequação. Das dia 26 de maio de 2026 começa a fiscalização por parte de todos os órgãos fiscalizadores. Como? Através do sistema que vai ser implementado, porque a gente vai ter que colocar isso no e-social. Então, existe todo um regramento. Eu acredito que as empresas ainda falta muita informação. Muitos poucos empresários estão buscando essa informação e eu acredito que eles estão achando o seguinte: como já teve muita regra no Brasil, e foi dado o tal do jeitinho brasileiro, que para mim... Como existe ainda, né? Para mim, o jeitinho brasileiro é a maldição da nação, né? Eu acredito que os empresários estão dizendo, é mais uma regra. E eu tenho escutado isso de clientes nossos, de pessoas que eu tenho passado a informação. Não, mas isso é uma regra que a gente vai lá, vai fazer um programinha, vai... Eu não acredito que vai ser assim pelo número de afastamento e por aquilo que está acontecendo, pelo déficit que está acontecendo a nível de previdência, a nível de afastamento, a nível de queda visível de produtividade no Brasil, né, do alto turnover, do afastamento frequente de questão emocional. Até tem reclamação trabalhista por assédio ou mal condição emocional. Tem todo um contexto que está acontecendo. Parar aqui, porque tu vai entender que esse é hoje é o maior desafio, o maior medo do empresário brasileiro. Do empresário. Esse é o maior medo do empresário brasileiro. Quando se fala que hoje um colaborador ele pode alegar que ele teve um problema mental, um problema de saúde mental, um problema de ansiedade gerado dentro da empresa, um problema de depressão gerado dentro da empresa, hoje, em uma reclamação trabalhista, se ele conseguir provar, eu acredito que seja isso, mas como que vai provar? Talvez se não a empresa contrata hoje e nos exames admissionais a gente não tem essa avaliação. Eu vou abrir um item aí para te ajudar. Por exemplo, assédio moral. Lá Esse é algo também bem polêmico. Existe o assédio moral e o assédio sexual. O sexual a gente sabe o que é. Mas o assédio moral, até onde vai o limite do assédio moral? Qual é a cobrança? Porque está dentro de uma empresa, vai cobrar resultado, meta. Até onde a gente vai poder ir? Porque eu também sou empresário. Sim. Eu tenho um quadro de colaborador. A Camila é psicóloga da nossa empresa, inclusive, e cuida do nosso time de colaboradores. Você é empresário. Até onde tu vai poder ir? Até onde é o teu limite de gestor para não identificar um assédio moral? Né? Então, é discutível, é polêmico ainda essa questão para a gente saber até onde a gente pode ir. E a gente falava um pouco antes, porque eu ouvi falar até de o colaborador ele alegar não ter autonomia para exercer a sua função. Justamente. Mas vamos lá. Como? Quem vai definir isso? Imagina só que entra numa empresa, alguém, vou fazer esse trabalho dessa forma, para eu performar tem que ser nesse tempo, tal. E a empresa tem os processos da empresa, né? Então é algo desafiador, assim, até que se consiga criar um equilíbrio, porque a empresa hoje ainda não pode ser penalizada, mas a regra já está valendo. Inclusive, estamos a abril, maio, junho, julho e agosto, são 5 meses, certo? Então, se alguém hoje está dentro de uma empresa, isso aí, for lá em uma reclamação trabalhista,
incluir que tem algum problema psicológico gerado dentro da empresa, a empresa já vai ser penalizada se ela... O que o empresário precisa entender? Que quem vai fiscalizar de fato é a Receita Federal. O órgão arrecadador se chama Receita Federal, né? Tudo está acontecendo dentro do Ministério do Trabalho, né? As ações e tal, e a Previdência está pagando a conta dos afastamentos, tudo isso. Então o empresário precisa entender que quem vai fiscalizar é a Receita. É através de um programa do E-Social, né? Que vão ser colocado todo o mapeamento tal ali, vai ter feito a fiscalização que vai chegar na Receita. Então, entenda-se que o órgão arrecadador e fiscalizador, o órgão fiscalizador é a Receita. Não é a Previdência e não é o Ministério do Trabalho. Por quê? Eles vão compor a fiscalização. Então, quando se fala de Receita, entende-se que a multa vai acontecer. Né? Sim. Até porque por tudo que a gente está... Em algum momento... O que a gente está vendo no Brasil? A gente está vendo... Em 2026 começa a nova reforma, a reforma tributária começa a ser válida. Então a reforma tributária ela vem com várias ramificações para arrecadação. E a NR1 é uma delas. Então é um desafio grande, até porque o empregador, o empresário, ele já está esmagado, ele já está triturado de uma carga tributária. Ele já não aguenta mais pagar uma multa, né? E vem mais essa ainda. Só que nós precisamos olhar por dois contextos. Primeiro, como está a saúde emocional das empresas brasileiras? A sociedade a gente já sabe como está. Se a sociedade está desse jeito, como está a saúde emocional dentro do ambiente de trabalho? As pessoas passam mais tempo dentro do ambiente de trabalho do que dentro da sua casa. É isso aí. Né? Muito mais tempo dentro do ambiente de trabalho do que dentro da sua casa. Como está a qualidade desse ambiente? A gente aprende nos cursos, inclusive é algo que eu aprendi dentro da Febracis com o Paulo Vieira, o ambiente sempre vence. Um ambiente bem emocionalmente, um ambiente positivo, um ambiente com uma cultura instaurada, um ambiente onde tem processos, tem procedimentos, sempre vence. E os ambientes que não têm? Porque geralmente a saúde emocional está nesses ambientes, onde não tem uma cultura, não tem gestão, né? Não tem regras estabelecidas, que é a maioria das empresas, que são as pequenas, micro e pequenas empresas brasileiras, né? Que é a maioria. Então, o que eu falo para o empreendedor, para o empresário? Antecipe um pouco uma conversa com um psicólogo, com uma equipe multidisciplinar, com um técnico de trabalho, com o RH da sua empresa e procure saber pelo menos o básico, se não quiser saber tudo, para não pagar essa conta ali na frente, né? Porque tudo que a gente tem estudado, buscado de conhecimento para poder implementar, e o programa Aumente Pro 360, a gente criou algo dentro de um ecossistema, né? Desde o início de uma conversa até o trabalho final, né? Por isso que a gente criou uma equipe multidisciplinar com gestor de RH, profissional de RH, técnico de segurança do trabalho, psicólogo, neuropsicólogo e neurocientista, coach integral sistêmico, especialista em análise de perfil de comportamento, gestão, liderança e cultura, para que seja realmente um ecossistema dentro da empresa. Implemente algo que resolva o problema, não seja paliativo. E algo que a gente tem se preocupado muito, algo que o empreendedor precisa entender. Às vezes o teu problema ele é pontual, ele não é geral. Então que implemente um programa para resolver o problema pontual primeiro. E depois vai organizando dentro da sua empresa o todo. Porque às vezes é um colaborador que está criando um problema. Às vezes é um líder que está criando todo o problema da saúde emocional dentro da empresa. Então, às vezes é pontual, às vezes é uma pessoa. Uhum. Né? Isso eu vejo que as empresas, tem muitas empresas que já têm esse tipo de trabalho, né? Já tem implementado esse tipo, mesmo antes dessa nova norma regulamentadora, grandes empresas já trabalham há algum tempo essa questão aí de entender o colaborador, até porque tem muitos bons profissionais dentro das empresas que acabam performando menos, e se a empresa não perceber, acaba perdendo um bom profissional por conta de um talento, por conta de algum problema pessoal, né? Assim, Adriano, isso é algo do nosso cotidiano. Já aconteceu comigo, já aconteceu contigo. Sim. Isso é algo do cotidiano. Às vezes a gente não percebeu e perdeu um talento por
uma E falha. quantas empresas hoje estão passando por isso? Com certeza. Né? Então é algo que já deveria E eu ser falo assim, ó, implementado. Aqui a gente já faz alguns trabalhos aqui dentro. Por exemplo, em relação a ambiente de trabalho, harmonia no ambiente de trabalho, a gente tem até premiação. Né? Para que os colaboradores se mantenham em harmonia, se tratem bem. Todas as segundas-feiras a gente faz o nosso momento de oração pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Um momento assim, bom. Para criar um bom ambiente. Vocês já estão implementando algumas medidas. Isso já desde 2019 a gente já faz, mas não por conta, que é o que a doutora falou. Às vezes tem muitas empresas que vão... a gente tem que cumprir uma regulamentação. Sabe aquela situação que já aconteceu, por incrível que pareça? Os nossos espectadores aqui, quem assiste o nosso programa, quem nos acompanha, a gente tem os treinamentos da empresa aqui. Então, eu ia tocar nisso. E olha só, há uns 3 meses atrás, uma pessoa, um mecânico da área da refrigeração industrial, trabalha com um fluido refrigerante, né, que é arriscado e tal, e uma grande empresa, uma multinacional, exige um certificado de um treinamento, passar por um treinamento. Ele me fez uma proposta de quanto eu cobraria para fazer o certificado, assinar e enviar para ele. Isso pode acontecer. Claro. Vamos só cumprir a norma? O que precisa, doutora? Consegue lá a doutora mora em Itajaí? Moro em Balneário Pissarras. Balneário Pissarras. E Balneário Pissarras consegue só emitir lá um laudo, uma assinatura só para eu certificar que eu estou no programa aí, cumprindo essa regulamentação? Então não se trata disso, né? Se trata de realmente solucionar um problema e o empresário entender que quem perde é a empresa. Porque um colaborador, ele vai performar menos se ele tiver um problema, ou seja, ansiedade, depressão, qualquer problema emocional, a empresa vai acabar não tendo um colaborador feliz, saudável, performando como deveria, entregando o resultado que a empresa muitas vezes fica cobrando e não entende o porquê não está entregando. E aí pode acontecer novamente aquilo, perder um grande profissional, né, por conta de não entender. Pode concluir. Eu até falando sobre aquilo que tu comentou, né, que o grupo, a Ice Generation, tu tens o conhecimento, tu foi buscar o conhecimento fora, né, tu é o especialista em inteligência emocional, o teu treinamento, né, o profissional de refrigeração autorresponsável, tu traz esse conhecimento para dentro de um treinamento. Mas se a gente parar para pensar, nós somos uma parcela muito pequena do meio empresarial que foi buscar esse conhecimento para implementar dentro das empresas, e nós que temos conhecimento, ainda temos problemas, ainda temos desafios e dificuldades para atravessar. Imagine quem não tem, que é a grande parcela do meio empresarial. Né? Infelizmente, o meio empresarial ainda é muito irresponsável com isso. Os empresários ainda são irresponsáveis quando se fala de saúde emocional, de inteligência emocional, de cultura, de liderança e de gestão. Por não entender isso. Não porque eles querem ser, mas porque não aprenderam. Né? O nosso modelo educacional não ensinou, os programas governamentais não foram mais tanto para o meio para o empresarial, só que hoje tem muito conhecimento, a internet está aí, né? A internet está aí, ela é democrática, ela ensina. E eu acredito que também cabe hoje ao empresário buscar o conhecimento, buscar esse conhecimento, sair da zona de conforto, entender que o mundo mudou, o mundo hoje está muito mais vulnerável, as mudanças são muito rápidas hoje, né? Está muito rápido hoje tu mudar, né? E hoje que o empresário ele precisa acordar para isso também, Adriano. Assim, como tu já vem implementando isso dentro de várias empresas que têm a oportunidade de contratar o teu treinamento e levar isso para lá, né? Hoje o Mente Pro é um programa que vem para ajudar também, outros programas que tem, outros psicólogos que estão montando alguns programas. Eu acho que vale o empresário agora dar uma chacoalhada. Vai chegar na minha empresa. Daqui um pouco eu vou estar tendo que pagar uma multa, ou vai ter o afastamento, ou já está tendo, porque a partir do momento em que... Sabe quando que ele vai enxergar? E isso a gente faz pelo menos um mapeamento do risco, para ele já ter o primeiro baque.
Vamos lá, então fala. No mapeamento O que já seria começa... o mapeamento do risco? Explica pra gente aí, a doutora vai explicar. Para que as pessoas possam compreender, entender. Que é a primeira etapa. no Isso. caso. Seria a primeira etapa. Que seria o mapeamento do risco? Sim. Olha só, Adriano, você me traz antes uma fala de preocupação, né? Então eu percebo assim que não só você, mas outros empresários devam estar com essa preocupação de como garantir o cumprimento da SNR e favorecer de fato esse objetivo, né? Então você está me citando aí agora sobre o mapeamento, né? Como o Jefferson está dizendo aqui, é a primeira etapa que a gente vai fazer. Então, antes disso, né, quando você fala sobre essa equipe, o que seria necessário? A gente vai dizer sim de um aperfeiçoamento, porque como foi agora em maio, os profissionais estão tendo uma grande oportunidade também de rever, né, sobre a sua questão de aplicação no trabalho, o empresário também tendo a oportunidade de compreender melhor sobre o que se trata. Então, a empresa, o empresário, ele pode entender a equipe Mente Pro, os profissionais especializados, como parceiros, né? Como uma rede de apoio para que isso gere um fluxo interessante e vá atender realmente a pessoa, especialmente fazendo esse levantamento, que é aí onde a gente vai aplicar sobre o mapeamento desses riscos psicossociais, né? A gente vai fazer um programa de gerenciamento desses riscos. Então, inicialmente, como a gente está falando de pessoas, a gente vai precisar ouvir pessoas, né? Então, dentro deste protocolo, que aí para mapear a gente tem como mensurar, né? E você trouxe uma preocupação que eu me referia sobre como então validar, né? Todos esses elementos, sobre toda essa subjetividade nos ambientes de trabalho. Esse funcionário que ele chegou, mas ele já veio de questões relacionadas aos relacionamentos em casa, as questões particulares dele, mas ele entrou na empresa e é uma pessoa, né? Então não tem como desmembrarmos essa pessoa. Então, para garantir sobre o que é da responsabilidade hoje desse empresário fazer cumprir, a gente vai mapear e validar a partir sim de critérios que são validados também por o que a gente chama, né, de formulários necessários, vamos dizer assim, onde são comprovados cientificamente também, e o profissional especializado ele tem como aplicar, receber esses elementos, validar o contexto e passar uma devolutiva para o empresário e, sendo um psicólogo, sendo um profissional especializado, fazer os devidos encaminhamentos e protocolos de monitoramento para seguirmos o próximo passo dentro da empresa, né? Então a gente vai receber ali desses colaboradores, desses funcionários, o que eles percebem, como eles se sentem nos ambientes de trabalho, nos seus setores, junto com a sua liderança imediata, né, com o seu imediato ali, o que ele percebe dessa gestão. Então, ele vai trazer para a gente dados, né, onde a gente vai compilar, a gente vai ter como mensurar, validar e traçarmos ali um gráfico para desenvolvermos essas ações preventivas, de tratamento ou até de encaminhamentos devidos. Legal. Isso seria, então, um atendimento individual com cada colaborador da empresa, para coletar todas essas informações, para entender? Olha só, nós vamos traçar, né, como já está determinado. Até estou falando porque é algo que a gente também pretende contratar, a gente já está conversando sobre isso, né? E, na verdade, é o entendimento que eu tenho. A gente, lógico, tem um número... Não é um número tão grande de colaboradores, mas o meu entendimento, o que a gente quer, é realmente fazer o que já deveria ter feito. Algumas coisas a gente já vem fazendo, mas é tratar o colaborador, entender onde está a dor, como a gente pode... Então, eu já tive até esse pensamento de contratar um profissional da psicologia para fazer atendimento individual, para entender como está esses colaboradores. Então, o Mente Pro, ele faria esse tipo de atendimento, como seria a ação e a atuação direta dentro da empresa, né? Para que se chegue não só para cumprir a legislação, mas para realmente gerar esse resultado que a doutora acabou de trazer. Sim. Para ser efetivo, né, nós precisamos escutar e obter dados do maior número de colaboradores possível, porque aí vai ter como a gente fazer um levantamento e realmente mapear
quais são os riscos, ou os maiores riscos, e traçar uma escala, né, de baixo, médio e alto risco para esse ambiente e para esse colaborador. Então, é bom que possamos ouvir, sim, de modo individual, né, esse colaborador, em lei, em regra, não é necessário que ele se identifique, até para garantir também, né, uma informação mais apurada realmente do que ele sente, do que ele passa, e talvez não vai querer se identificar, Sim. e tudo bem por isso. Né? O nosso objetivo, à primeira vista, é uma atenção sobre esse ambiente e sobre o que esse colaborador vai trazer desse ambiente, do que ele sente, do que ele percebe, do que ele tem vivido. Legal. Adriano, olha só. Por que o mapeamento? Cada colaborador, cada ser humano tem a sua história. Ele nasceu, né, conviveu com o seu passado, com a sua história, Seus e a sua história seus... criou as suas crenças, né? A vontade da maioria dos empresários quando contrata é o seguinte: deixa os teus problemas fora da empresa. A gente consegue deixar o nosso Maior mentira que existe para mim. A gente consegue deixar a nossa mente em casa e botar uma Separa- nova mente para separa trabalhar? a mente, o corpo, a alma e o espírito. Não Não tem existe. como a gente separar a mente, corpo, alma e Não, espírito, é. ela nos acompanha. Né? Então não tem como o colaborador deixar sua mente que está doente em casa e botar a mente saudável para trabalhar. O empresário precisa entender isso. Eu estou usando essa metáfora, que ela é muito importante, né? E ele convive mais tempo dentro da empresa. Então, se ele está doente emocionalmente, ele está doente em qualquer ambiente que ele esteja, dentro da casa dele, dentro do ambiente de trabalho, dentro da sociedade. E esse mapeamento é onde nós vamos trazer, identificar a raiz, da onde que vem, né? Clareza. Esse mapeamento pode salvar vidas, e vai salvar muitas Com vidas, certeza. como está salvando vidas hoje. Né? Pessoas que estão à beira de um suicídio, trabalhando dentro da tua empresa, dentro da empresa, e o empresário não sabe, porque é algo muito sutil, muito minucioso, muito silencioso, a saúde emocional. Né? Às vezes a empresa dele está doente e ele não sabe disso. Então, nesse mapeamento, ele vai entender como está o ambiente emocional da empresa dele. E ele pode ter muitos ganhos com aquilo ali. Porque, às vezes, programas pontuais que vão ser implementados vira o jogo, vira a chave da empresa. Né? Então, a importância que tem um mapeamento dentro de uma empresa E dessa. olha só, sabe aquela história da laranja podre, laranja adoecida, né? Laranja podre é uma laranja adoecida. É porque geralmente se usa em um contexto já de algo ruim, mas não é. Quando se fala da laranja ou a fruta podre que acaba adoecendo, eu vejo como algo adoecido. Algo Então, adoecido. imagina que um colaborador adoecido, ele O pode, ambiente, né? ele pode criando em volta dele um ambiente triste, um ambiente doente também, né? E acaba que a empresa, aí eu entendo que a empresa pode se tornar uma empresa doente. Hoje eu falava com o Gustavo, hoje tá faltando felicidade aqui dentro. Hoje o sorriso, eu gosto de ambiente para cima, uma energia bacana para tu performar. Dia que a gente sai de casa meio triste, meio cabisbaixo, não é a mesma coisa que o dia que sai com um sorriso no rosto, né? E aí imagina se chega alguém e fica vários dias ali. E as pessoas vão percebendo, vão ficando tristes. Existe até um experimento, né, em relação ao contágio social, a gente chama de contágio social. Chega uma pessoa aqui agora chorando, triste, e a gente olhar, daqui a pouquinho está todo mundo cabisbaixo. E se for ao contrário também. Acho que tem no YouTube aí um vídeo de um rapaz que chega sorrindo e gargalhando dentro do ônibus, e no metrô, e daqui a pouco está todo Contagia. mundo. Então, se isso Uma permanecer, propaganda da Coca-Cola, né? se permanecer por Sobre muito tempo, felicidade. as Sim. pessoas acabam sendo contagiadas, mas ao contrário também. Então, se tiver um colaborador, então, o que eu quero deixar de recado aqui, meu entendimento desse bate-papo muito bacana, é que nós só vamos fazer agora o que já deveríamos ter feito antes, para tornarmos as nossas empresas de pessoas saudáveis, pessoas felizes, pessoas alegres, e pessoas felizes produzem muito mais, isso é comprovado cientificamente também. Eu leio e acompanho muito Geraldo Rufino, né? Tem o livro O Poder da Positividade. Quem não leu ainda, leia. Pessoas felizes produzem muito mais. Então, nada mais é que identificar, né? Se tem um colaborador, a gente tem um colaborador mais antigo aqui que está com a esposa adoecida. Será que ele vai estar feliz? Vai estar com a cabeça 100% no trabalho? O que a gente pode fazer? Perguntar,
pode ir lá de vez em quando, animar, saber como ele está se sentindo, né? Fizemos uma oração pela esposa dele hoje pela manhã. E é isso. Que as pessoas saibam que a empresa, como um todo, né? Eu digo que a empresa não é o Adriano, não é o Juliano que é sócio, não é o Gustavo. A empresa são todos os colaboradores. Porque sem colaborador não existe empresa, né? Para que todos possam se tornar felizes. E aí eu quero que vocês tragam, finalizando aí, o que o Mente Pro pode fazer dentro das empresas, como fazer para entrar em contato com vocês, quais as cidades que vocês podem atuar, estados, se tem como fazer atendimentos fora de Santa Catarina também. Então, eu queria deixar, primeiro, o que o programa Mente Pro pode fazer dentro das empresas, ajudar a transformar esses ambientes, não só para cumprir a legislação, e em quais os locais aí, quais as localidades, cidades, estados vocês podem atender. Então, uma empresa é feita de gente, de pessoas. E quem não entende de pessoas não entende de negócio, porque é o organismo vivo, né, que é o pulmão, né, de toda a empresa. Então, o Mente Pro 360, né, esse programa, eu já venho estudando isso há um certo tempo, mas às vezes Deus une propósitos, não une pessoas. E quando ele uniu eu e a Camila, a gente já conversou muito sobre isso, ela tinha um direcionamento, a gente é cristão, e entende algumas estações, algum movimento, eu já vinha estudando sobre isso, né? Até porque tu me levou para esse caminho da inteligência emocional, eu devo muito, já sou grato à tua vida, tu sabes por isso. E entendo sobre propósito de vida. Eu entendo que o meu propósito de vida também é ajudar pessoas, é lidar com gente. E quando eu vim estudando sobre isso, montando um programa já para a minha empresa, onde a gente vem implementando, eu vi que o Mente Pro 360, com a vinda da Camila, com a vinda do Jonathan, que é um técnico de segurança do trabalho, com a vinda da doutora Betina, que é uma neuropsicóloga, que às vezes a gente tem um estágio muito avançado e precisa agir rapidamente, né, com o líder, com o gestor, né, com a própria Luana, que é a minha gestora de RH, a gente conseguiu montar algo amplo para realmente resolver o problema sistêmico dentro de uma empresa. Então a gente consegue atuar em todas as pontas dentro de uma empresa. E o que a gente realmente traz dentro do programa? Realmente, primeiro, a redução do turnover e afastamento. Hoje o número de afastamento por doença emocional, está aí os números, está muito dado. Então o nosso programa ele vem para atuar na raiz desse problema. Primeiro, melhorar o clima organizacional e ao melhorando o clima, melhora a produtividade. Porque é aquilo que tu falou, pessoas felizes produzem muito mais, né? E uma das nossas entregas é o seguinte: proporcionar à empresa um lugar de prosperidade e felicidade. Porque prosperidade não é riqueza financeira. É levar essa consciência para o colaborador, tentar trazer ele para uma mente de dono, né? Uma mente próspera, uma mente que avança, que cresce, né? E ambiental. Proteção jurídica para a empresa e documentação e relatórios. Ela vai precisar disso, né? E uma cultura organizacional sólida, implementar as bases de uma cultura. O Mente Pro ele veio para ajudar realmente, de fato, as empresas. A nossa área de atuação ela é nível nacional, que a gente consegue atuar e treinar gestores de RH de qualquer lugar do Brasil, hoje através, né, a internet desburocratizou, ela encurtou as distâncias. Nós estamos agora, até conversando com a doutora, que nós estamos montando uma plataforma de treinamento, vai ser uma Netflix da saúde emocional, onde a gente vai começar a gravar o treinamento, justamente porque a quem nos contratar terá as gravações para poder aprender muito sobre aquilo, né? E até quero fazer um convite para ti, o tema de autorresponsabilidade, que tu seja, é um assunto que tu domina, né? Que tu tem implementado dentro das empresas, que tu seja uma das pessoas, um treinador de autorresponsabilidade dentro da plataforma. Já está aceito. Né? Para que possamos ajudar não somente o mundo do gelo, assim todos os empresários, né? Assim como tu tem ajudado, implementado isso, mas
as empresas do Brasil que precisam hoje saber o que é autorresponsabilidade. Né? O benefício que tem a autorresponsabilidade dentro de uma empresa. Enfim, tem muita coisa aí para acontecer. A gente, ao longo do tempo, agora vai estar lançando algumas coisas e o Mente Pro veio para ajudar. Tanto empresas da nossa região, como qualquer lugar do Brasil, porque hoje, através da internet, a gente consegue treinar muita gente e uma das nossas funções é treinar os gestores de RH, treinar os líderes e gestores que precisam aprender sobre isso e implementar dentro das empresas. Né? Como pode nos achar? Né? Nós estamos hoje, a nossa sede em Penha, dentro do Grupo Seocom, né? Nós estamos agora, inclusive, né, implementando todas as salas de atendimento de neuropsicologia e psicologia, onde a doutora Camille já está em atendimento. Né? Alguns empresários já têm buscado esse conhecimento para poder aprender e começar a trabalhar no sistema de prevenção, que é o que a gente quer. Nós queremos trabalhar no sistema de prevenção, né? Através do Grupo Seocom, do número 3170-0171, nosso telefone e WhatsApp. O nosso Instagram é o @mentepro_360, que vai começar agora para colocar aqui na descrição várias gravações. O nosso site será lançado agora final de setembro. O nosso site está sendo construído, um site com a plataforma, com todas as orientações, com e-books gratuitos, muito material gratuito para as empresas poderem aprender sobre isso, né? E eu acredito que é uma nova estação, é uma nova regra que precisa ser atenta pelos empresários para poder manter as suas empresas produtivas e felizes, deixar colaborador, uma empresa feliz, uma empresa felizes para se tornarem produtivos. Porque eu acredito muito, Adriano, toda empresa foi feita para gerar lucro e tem que gerar lucro. Claro. Né? Ela tem uma razão social, a empresa está lá, razão social, o nome da empresa. Mas eu acredito que a saúde emocional é uma das razões sociais de todo empreendedor. Legal. Porque quando a mente está bem, está saudável, o bolso do empreendedor está saudável. O bolso e do colaborador também está saudável. Então é um efeito cascata. Se a mente do empresário está saudável, o bolso dele está. Se a mente do colaborador está saudável, o bolso dele está. Porque ele acaba até botando menos culpa no governo, menos culpa no empreendedor, porque a mente dele está saudável. As crenças deles mudaram. E o Mente Pro veio para isso, veio para mudar também a mente do colaborador, para ele entender que o empresário não é inimigo do colaborador, ele é amigo. Sim. Ele é amigo do colaborador. Ele está ali praticando uma função social de empregabilidade. E eu acredito que essa razão social de cuidar da saúde emocional é uma nova regra que está sendo estabelecida no país. Legal. Doutora, para a gente finalizar, fala mais um pouquinho aí sobre o que o Jefferson esqueceu de falar do Mente Pro, como o Mente Pro pode ajudar, colaborar nas empresas, para as empresas e também para os colaboradores, né? Nós vamos colocar na descrição aqui onde encontrar, como encontrar, mas como psicóloga, o que a doutora acha que através da psicologia vai ajudar mais com esse novo regramento? Sim, é importante a gente dizer que o Mente Pro, o programa, ele vem para contribuir e para gerar essa demanda de saúde, né? A gente está falando sobre saúde, a gente está falando em mexermos em padrões de comunicação, de relacionamento. Então, eu gosto muito de uma sigla que é o PDA, onde a gente vai poder perceber, decidir e agir. Né? Então, nós estamos decididos em colaborar com esse empresário e com esse público, né, que está dentro dessa empresa, que são pessoas. Isso tudo precisa fazer sentido. Né? Então, tem um sentido porque esse empresário abriu essa empresa. Tem um sentido muito íntimo, muito pessoal. Tem um sentido e uma necessidade para esse colaborador estar dentro do espaço e não só ter sido escolhido para estar ali dentro, mas também precisa ter um sentido de que ele escolha se manter ali dentro. Né? Então, é uma linha muito fina, onde a gente está disponível para poder favorecer processos, contribuir com pessoas, favorecendo toda essa dinâmica aí de início, meio e meio, porque não tem fim. Quando a gente fala de vida, quando a gente fala de cuidado de pessoas, a gente está falando de uma constância, de uma atenção.
né? Então a gente está aí nessa disponibilidade para contribuir, para fazer o que for necessário, para fazer realmente não só o burocrático ser implantado, mas também para fazer com que faça sentido e de que esse empresário e de que esse colaborador esteja muito mais saudável e disponível também sobre a sua própria missão de vida. Muito bom. Então eu quero já agradecer por terem aceito o convite, né? Por terem se disponibilizado para estar aqui, levar esse conhecimento para o pessoal do nosso canal, a gente não chama de podcast, é um programa, chamem do que quiserem, o Mundo Ice, que na verdade é voltado para o mundo do gelo, mas para o público como um todo, todos os empresários que fazem parte desse mundo, pois todos nós hoje dependemos do gelo de alguma forma, né? Então quero mais uma vez agradecer a participação de vocês, obrigado mesmo. O público agradece pelo conteúdo, por todo o conhecimento colocado à disposição aqui. Então entrem em contato com a CEOCOM Clínica Empresarial, com o programa Mente Pro, para que você possa entender um pouco mais, porque foi apenas um resumo, né, de tudo que precisa ser visto. Então vai ficar, mais uma vez, vai ficar na descrição aqui abaixo, tá certo? O contato, como vocês entrarem em contato com eles para encontrarem os profissionais ideais para levarem o conhecimento certo, tá certo? Então eu quero, mais uma vez, pedir aquela moral para que vocês possam se inscrever aqui no nosso canal, curte todos as nossas publicações, não esqueça de compartilhar com os amigos e fazer parte desse mundo e da transformação desse mundo, que é o Mundo Ice. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.